outra coisa legal de falar também, né, mano? Tipo, 8 anos, mano, de podcast, né? É óbvio que a gente tá falando de 8 anos juntando o TDQ e a plataforma, né? São programas diferentes, mas 8 anos do podcast como um todo. É, os assuntos, eu comecei a perceber, eles acabam se repetindo. Então, se você vai pegar o feed do TDQ, você vai ver episódios que eu tô falando, 10 episódios ou mais que eu tô falando do mesmo assunto. Mas por óticas diferentes, né? Tipo, por percepções diferentes. E eu fazia roteiro pro TDQ, algo que eu parei de fazer, eu acho que por conta disso, os episódios estão saindo muito repetitivos, mas não se esgota. E eu acho que e é uma parada que eu ouço de muitos criadores de conteúdo, né? Eles falam, esgotei o assunto, esgotei os convidados, esgotei não sei o que, esgotei aquilo. E, assim, não, pelo amor de Deus, não querendo ser melhor do que ninguém, não querendo ser o professor Pardal do podcast, mas eu acho que o grande segredo não é, os assuntos vão se esgotar de fato, não tem jeito, os assuntos se esgotam mesmo, tipo, o mundo é repetitivo, o mundo é um ciclo né, as coisas se repetem realmente, mas o que você pode explorar é a forma de falar sobre o mesmo assunto. Então, sei lá, o lance do coach amoroso que eu pensei em acabar, né? Não acabou o coach amoroso, ele só mudou de formato, né? Antigamente ele era perguntas à galera, e agora eu tô fazendo reflexões sobre o amor, sobre relacionamentos, enfim. E uma vez por mês, pai, e tal, mas muita gente tá pedindo para voltar, perguntas, caixinha de perguntas lá no Instagram, né, que o pessoal manda. Mas o coach amoroso me deu vontade de parar, por quê? Porque as perguntas eram repetitivas. Tipo, eram sempre as mesmas perguntas, não sei o quê. Ai, transar no primeiro encontro, amizade entre homem e mulher, amizade entre homem e mulher, isso é o que Só mais tinha. Tipo, polêmicas. não, era só, mano, só perguntas assim. Então as respostas eram meio que as mesmas, tipo, repetitiva, pai e tal. Aí o que que eu Uhum. comecei a fazer? Eu comecei a apelar pro lance do anônimo, né? Gente, mandem perguntas, mas mandem bem elaboradas. Podem mandar, tipo, com detalhes, com o nome da pessoa. Não vai pro ar isso, pode ficar tranquilo que isso não vai pro ar. Vai pro ar só o relato. Porque assim eu consigo estruturar melhor a resposta, tá ligado? Quando eles começaram a mandar dessa forma, o leque foi aumentando. E aí eu ia colocando no título, eu sou ótimo para dar título, né? No título, o que estava nas perguntas. Então, por exemplo, um dos episódios mais ouvidos do TDQ desses 8 anos, cara, é um coach amoroso. É um ciúmes edificante o nome do episódio, eu não lembro. Mas é algo assim, ciúme edificante, sei o que, pode ter. Que é eu respondendo exatamente isso, tipo, se era normal ter esse ciúme edificante. Só que a pessoa me mandou bem estruturada a pergunta, né? Não foi uma pergunta genérica. Então isso Uhum. traz também pro TDQ. Por exemplo, tá lá o episódio, dê tempo ao tempo. Aí tem outro episódio, com o tempo tudo se cura. Eu tô falando de tempo, nos dois episódios tô falando de tempo, só que são óticas diferentes para falar. No plataforma também, teve alguns anos, esses 2 últimos anos, que eu repeti muitos convidados. Repeti, tipo, trouxe de volta, né? Convidados. Então tem gente que tem recorde de participações. O Giovanni Calegari tem 4 participações, quatro, não, acho que 5. O Rafael Barbosa, 4, o Pedro Chatati, 4, o Pedro Roy também. Então uma galera que já passou por aqui várias vezes, né? São meus amigos. Já não tem mais nem foto para mandar, mano. E de tanta vez que os caras já participaram aqui. E cada episódio tem que ter uma foto diferente, né? Para diferenciar. E, e aí esse ano eu me desafiei, né? Eu falei, cara, eu não vou repetir ninguém esse ano. Tipo, esse ano vai vir só pessoas inéditas. E é o frio na barriga que me inspira a continuar, né? Porque, tipo assim, você tem um ciclo, né? A plataforma ele é anual, então ele começa ali em março, mais ou menos abril, depende do ano, às vezes eu começo em fevereiro, março, mas geralmente é de março para abril. Aí eu vou até dezembro. Então eu tenho aquele ano todo para ter um convidado por semana, né? Então eu tenho um repertório para isso. Agora, se vão aceitar, eu não sei, aí é outra coisa, mas repertório e convidados eu tenho. É, e aí o TDQ, ele é semanal, ele é pauta quente, né? Como o Henrique falou, é o que está acontecendo. Então, é, a Copa calhou de ir numa quinta-feira, e o Teólogo de Quinta vai lá na quinta. Então, aproveitei esse momento para falar da minha relação com as Copas do Mundo, de 2006 até a 2022. Então, eu falei sobre cada momento, como que eu estava, como eu reagi, onde eu assisti,
E foi bem legal essa coisa, né? O Henrique falou de político, esse ano, pela primeira vez em 8 anos, em 7 anos de plataforma, né? Veio um político no meu podcast. Inclusive, ele é presidente do PT daqui de Rio Branco. O André Camai, um cara muito aberto, assim, a falar. Tanto que eu fiz aquela pergunta, né, que eu faço para todo mundo, tem alguma coisa que a gente não pode falar, ele me deixou à vontade. O que me instigou a convidá-lo foi porque ele gravou com o Marciano, que é um outro jornalista daqui de Rio Branco, e o Marciano falou que ele foi um dos únicos convidados que falou que não podou nada, que podia perguntar qualquer coisa, que é o que plataforma é, né, mano? Plataforma não funciona com coisinhas assim que Com não pode limites. falar, Aham. com algumas limitações. Não, se a pessoa me falar antes, óbvio, eu não vou ser idiota de É. ah, Uhum. não me fale da minha segunda família que eu tenho. É óbvio que eu não vou falar da segunda família que ele tem, da amante que ele Aí é tem, não vou loucura. falar isso. Mas o lance, tipo assim, de ficar pisando em ovos para falar certos tipos de coisas, porque, inclusive, é um programa, é, não é um programa que eu fico jogando, vocês já participaram, vocês têm propriedade para falar, né? Não é um programa que eu fico jogando convidado na fogueira todo tempo, né? Eu deixo o convidado, inclusive, livre. O episódio é legal quando eu falo menos, quando eu falo pouco. O episódio é perfeito, inclusive quando o convidado fica tô falando demais, mas essa é a proposta, que você fale, que o episódio é seu, leva o seu nome e a sua frase que está no episódio, não é minha. Eu sou o coadjuvante da parada, né? Então, o plataforma ele é feito exatamente para isso, para que a pessoa tenha isso que o Vinado falou, né, um episódio com o meu nome, mas é para isso que serve, para a pessoa ter um episódio para chamar de seu. Ó, esse Uhum. podcast aqui é meu, tipo, bota no currículo, faz o que quiser, porque era isso que eu queria, foi com esse tesão que eu criei o podcast, tá ligado? Para ter um produto que eu chame de meu, um projeto que eu chame de meu, o E TDQ é esse projeto.